Olá, amigos. Então, vocês já viram o primeiro vídeo, espero que todo mundo tenha visto, no qual nós pegamos a nossa muda de Cattleya do vasinho 7, que é esse aqui, 7 centímetros, e passamos ele para o vasinho 10 centímetros, que é esse aqui. Então a planta saiu daqui, veio para cá, né? Num outro vídeo eu vou mostrar como é que ela chegou aqui também. Nós vamos tirar a planta do frasco, colocar em bandeja, depois passar para cá. Vocês vão ver como é que isso funciona também, mas num outro vídeo, tá? Então tá, a planta veio para cá e daí no segundo vídeo dessa série eu tirei essa planta desse vaso aqui, do vasinho 10 centímetros, e passei para o vaso 14. Bom, passei para o vaso 14, que é um vaso um pouco maior. Então a planta aí ficou nesse vaso 14 aí durante um ano e pouco, um ano e meio, talvez até 2 anos. E agora ela chegou nessa fase aqui, ó. Conforme eu previ, ela está instalada aqui no vaso 14, né? E ela continuou crescendo, veio brotando, e chegou na beira do vaso. Essa planta está aqui nesse vaso aqui tem um ano e meio, quase 2 anos já. E ela está chegando na beira do vaso. E vocês podem perceber que é uma planta que está numa fase que a gente chama de semi-adulta. Ela já deu a primeira espata, não quer dizer que ela vai florir nessa espata. Mas ela está dando as primeiras espatas, mostrando que ela está chegando na idade de querer florir. Tá? Então provavelmente não vai florir nessa aqui, pode até florir, mas não é muito comum não. A segunda brotação veio já sem a espata, tá? Vocês podem notar porque essa brotação está terminando de crescer agora fora da época da floração. Então não vem para floração. Essa aqui não, essa aqui veio na época da floração, mas a planta ainda estava um pouco pequena. E vocês notem também, olha só, vocês notem que a planta veio subindo, ela cresceu, aqui cresceu mais um pouco, aqui deu um salto, cresceu até aqui, e aqui meio que estagnou, não aumentou a altura. E aqui, aparentemente, também não vai aumentar a altura. Vai ficar mais ou menos da mesma altura, um pouquinho mais alto só. E, na verdade, essa planta já devia estar maior. E o porquê disso? Porque ela chegou na beira do vaso. Ela já está aqui há quase 2 anos. Então, chegando na beira do vaso, o enraizamento já não encontra tanta nutrição, tanto adubo, tanta disponibilidade de nutrientes. E a planta, se deixar, ela vai estagnar. Então é a hora da gente mudar essa planta, passar ela para um vaso maior. Notem que ela está na beira do vaso, ela está na melhor fase de crescimento para mudança, porque deu essa brotação aqui, mas não deu raiz ainda. Essas raízes aqui são do broto anterior, que ainda estava contido aqui dentro do vaso. Então ela veio aqui, ela já está chegando na beira do vaso, não deu nenhuma raiz ainda, mas logo logo vai dar raiz. Então é a hora certa de mudar. Tá? Essa está na hora certa, embora estejamos aqui no início do inverno praticamente, mas é a hora certa de mudar essa planta, é essa. Ok. Nas outras plantas, nas outras mudas, nessa daqui, por exemplo, para passar essa muda para o vaso 14, vocês vão lembrar isso do outro vídeo, eu desencaixei ela aqui, como ela estava com o substrato ainda em bom estado, eu peguei a planta inteira, simplesmente encaixei ela dentro do vaso um pouco maior, com pedra no fundo, preenchi aquele espaço e a planta enraizou e fica desse jeito, né? Ficou muito bonita a planta. Ok. Nessa fase aqui, já entra uma pequena diferença. Vocês vejam que a planta está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulbos e mais uma brotação. Então, se eu passar, o caminho natural para essa planta é passar ela para o pote 15 centímetros, que é o pote um pouquinho maior. Lembra que aquilo é a história de o tamanho do vaso aumenta gradualmente, né? Então esse aqui ela está no 14, ela virá para o 15. O 15 nós já consideramos vaso de planta adulta. Então é o que se chama de vaso comercial. Vocês vejam que é um vaso mais bonitinho, né? Ele tem mais um acabamento, ele é todo arrumadinho. Por quê? Porque nós somos produtores comerciais de orquídea, então quando ela chega nesse vaso e ela vem para floração nesse vaso, aí é a hora de ir para o comércio, né?
E o cliente gosta de ter um vaso mais bonitinho. É por isso que nessa fase, por exemplo, a gente já não usa mais vaso preto. Tem gente que gosta do vaso preto, mas a gente prefere o marrom. Ele é um pouco, ele é mais decorativo, ou vamos dizer, menos feio, né? Então a planta vem para esse vaso aqui, que já é o vaso comercial, vaso quase que definitivo, tá? Eventualmente, quando se a planta chegar a virar uma planta de maior tamanho, nós vamos falar um pouco disso também. Tem um vídeo que eu estou preparando aí falando só sobre toceiras. Teve uma senhora, uma pessoa que me perguntou nos comentários aí do vídeo anterior, o que eu faço com planta que está entoceirada, que tem frente para todo lado. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá? Mas o que acontece? Então esse aqui já seria a fase, vamos dizer, a fase comercial dessa planta. Se eu pegar essa planta inteira e passar ela aqui para dentro, ela já vai encher esse vaso, porque a diferença é muito pequena. Então agora a gente muda o procedimento um pouco. Agora é a hora de realmente dividir essa planta. Cortar, porque ela não precisa ter todos esses bulbos. Eu posso diminuir um pouco isso, cortar, e aí, em vez de ter uma planta, eu vou ter duas. Coisa que não era possível numa muda menor. Então aqui é muito simples, eu já mostrei isso várias vezes como é que funciona. Primeira coisa que a gente faz para não atrapalhar, a gente tira aqui esse escoramento que foi colocado na planta, vocês devem ter visto isso com essa âncora. Tira, pronto. Aí pega-se a faca, lembra, olha, a faca queimada, faca esterilizada, bonitinho, para não passar nenhum problema para a planta. E a gente conta a quantidade de bulbos necessários para fazer essa divisão. Tem gente que corta com 3. Eu prefiro, numa segurança, prefiro levar um pouquinho mais. Então eu conto 4 bulbos, fora o broto. 1, 2, 3, 4. E aí vem aqui embaixo, aqui, no rizoma da planta, e, né, bem junto da outra muda, vem aqui, cuidado para não cortar o dedo, e simplesmente corta. E vem cortando assim, tipo fazendo uma meia-lua, né? Cortando para cá. Difícil filmar isso, né? Pronto, cortou. A gente vem, tirou a planta do vaso. Olha que muda sensacional, que muda bonita que está isso aqui. Ela tem uns matinhos aqui, a gente remove. Olha, vejam só, continuei sem desmanchar esse torrão. Não vou desmanchar ele, não vou nem cortar, essas raízes estão vivas. Então para que eu vou cortar? Deixa elas quietas aí. Ela vai ter a função dela, mesmo que essa raiz venha a quebrar, ela vai servir para dar um suporte físico para essa planta no vaso novo. Aqui é importante, veja bem, como eu já falei em outros vídeos, falo de novo, é uma superfície que foi cortada aqui. Então a gente, como cicatriza isso? O melhor produto para isso é a nossa velha conhecida canela em pó. Bate canela em pó aqui. Pronto, essa muda está prontinha para ser colocada no vaso novo. E o vaso, e a planta antiga? E a parte traseira da planta aqui? Tem até uma brotaçãozinha aqui do lado. Tá vendo? Deu uma brotação aqui, ela tá meio assim. O que eu faço? Eu simplesmente pego o substrato, preencho aqui. Vamos lá. Coloca substrato aqui, preenche. Aquele nosso pauzinho de plantio, infalível. Esse aqui, a gente não fica sem ele. Dia que perde aqui é dia de briga aqui no orquidário, né? Quando não consegue achar isso. Eu acho que eu vou colocar um alarme aqui, quando eu assobiar ele apita, porque a gente vive perdendo isso. Coloca aqui, aperta daquele jeito que eu falei, tira o excesso. Verifica se a planta está solta, se ela estiver solta, coloca de novo aquela escorazinha. Eu devo ter uma por aqui. De vez em quando acontece isso também, acidentes acontecem. Coloca de novo, vamos lá. Coloca a escorazinha aqui, a âncora. Para quem usa esse sistema, quem usa vaso de barro não precisa esquentar a cabeça com isso, e aí usa estaquinha de bambu mesmo, né? Mas a gente coloca aqui, pega deve ter um araminho por aqui em algum lugar, que obviamente na hora que a gente mais precisa é a hora que a gente não encontra. Achei um. Vem aqui, coloca aqui, firmou. Amarrou a planta aqui. Então esta muda aqui, ela vai... Eu ainda pego o seguinte, olha só. Como ela foi cortada e ela continua nesse vaso, essa aqui eu posso colocar um adubo. Então eu pego um pouquinho do adubo. No caso aqui eu estou usando um adubo chamado Himitsu. Ó. Tem gente que fala que tem que colocar na beiradinha. Que nada, joga em cima da planta. Não vai fazer mal não, ela não queima a planta não, tá?
Esse adubo Himitsu é um produto artesanal, feito por meu amigo Heron, lá do Espírito Santo, e ela dá um resultado realmente muito bom, viu, gente? Eu não estou fazendo merchandising gratuito não, mas ela é o produto que a gente usa aqui para dar um arranque nessa planta. Daqui a um ano essa planta já vai estar crescida, já pode mudar de vaso de novo. Então volta ela para o lugar dela aí quietinho. Vamos tratar disso aqui. Esta aqui já vem para o VAT 15. E o procedimento é aquele conhecido já de vocês. A gente pega a planta, tem gente que coloca a pedra primeiro. Eu prefiro fazer o seguinte, eu pego a planta, seguro ela, coloco ela no lugar com jeitinho, evitando quebrar a raiz, encosta a parte antiga da planta na beira do vaso, ela está crescendo para o centro do vaso, ela tem espaço aqui para mais 2 anos aqui, coloca aqui. Tá colocada no lugar. Pronto, bem firme, né? Segura com a mão, com a outra mão pega um pouquinho da pedra, pega a pedra, joga aqui dentro, bate aqui para espalhar um pouquinho essa pedra, põe um pouquinho mais, pronto. Tá ali. Tá firme no lugar, bonito. Segura, porque eu tô segurando com a mão, né? Vem com o substrato, deixa o substrato cair. Isso é uma mistura de casca de pinos, carvão, tem musgo. Ela é tratada com nitrato de cálcio para dar uma nutrição inicial nessa planta, evitar o problema que existe na casca de pinos, que a bactéria que decompõe a casca de pinos rouba muito nitrogênio. Então no início, então a gente deixa ela de molho numa solução de nitrato de cálcio, a 1 por 1000, ou seja, 1 quilo para 1000 litros de água. Deixa aqui, bom, vocês vejam que a planta está meio enterrada aqui, né? O substrato está muito para cima, tá bom. Essa é a hora da gente dar o arremate final. Então vem aqui pela borda, nada no centro, vem sempre pela borda, para poupar, não ficar machucando raiz, né? Vem aqui, pronto. Ainda está um pouquinho coberto. Aí esse excesso aqui a gente tira. A gente tira aqui, ó. Muito rapidinho. Não tem dificuldade nenhuma. O rizoma está exposto. E aí é a hora da famosa balançadinha, né? Sem maldade, tá? A gente vem e balança. Tá vendo que ela... Tá vendo? Olha só. Tá vendo que ela balança? Essa balançada aqui vai dificultar o enraizamento dessa planta. Então essa é a hora de entrar com a âncora, com o arame. Coloca aqui, acha um furinho para ela aqui. Coloca aqui, corta ele a altura razoável aqui. Vamos ver se eu acho um araminho aqui para amarrar isso aqui agora. Aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui tem um. Então vem aqui, e aí eu posso prender 1 ou 2, até 3. Vem aqui, segura ela aqui. Coloquei aqui. Só não é muito bom ficar forçando esse broto novo, né? Vem aqui. Coloca outro aqui naquele broto ali. Ok. Tá faltando uma coisa nela aqui, porque eu tirei da outra e eu não coloquei. Então agora é a hora de fazer o nome. Ó, esse aqui tá com o número 477. Pelo meu código lá nos meus registros, eu sei o que é um 477. Então simplesmente eu pego aqui uma etiqueta, escrevo com lápis 477. Coloca aqui e tá pronto. Se quiser colocar um pouquinho de isca de lesma, né? Coloca aí umas 10 bolinhas, né? Pega com a mão. Né? Ok. Então tá pronta essa muda, já colocada. Aqui agora, tem gente que, não, poxa, mas eu fico com dó porque ela estava querendo florir. O fato de eu colocar isso num vaso, trocar de vaso, vai criar problema para a planta, ela já não vai florir tão bem. Isso é verdade, mas ela não vai florir bem talvez nesse, mas no próximo ela vai florir melhor. Então às vezes é preferível sacrificar uma floração que seria fraca para ter uma floração mais forte no ano seguinte. Então a expectativa de floração dessa planta nós estamos em 2021, ela vai florir em 2022, ela vai ficar nesse vaso 2 anos. Ela vai ficar nesse vaso, você vê que a planta sai caminhando, e ela vai ficar nesse vaso até chegar na borda do vaso. E aí nós vamos repetir esse processo, dividir a planta, ficar fazendo muda e dividindo essa planta. E ela vai sempre ficar vigorosa desse jeito, tá ok? A cada 2 anos a gente replanta ela e ela fica assim. Ok, gente? Então rapidinho, esse foi um vídeo bem rápido, só para encerrar essa série. Nós vamos falar de algumas outras coisas aí, nos outros vídeos aí. Tô querendo ver se eu faço bastante. Agora tem câmera nova, a cinegrafista veio trabalhar, geralmente ela não vem.
Então, dessa vez ela veio. Então, mais uma vez, obrigado aí pela paciência de vocês, por ter acompanhar a gente. Curta o vídeo se gostaram. Se não gostar, pode botar um dedo para baixo também, mas né? Ninguém vai fazer isso. E se inscreva no canal, aperta o sininho, é aquela coisa de sempre. Todo mundo já sabe, né? Espero que esteja todo mundo bem. Curta seu domingo, tá um dia lindo aqui em São Paulo hoje, muito bonito. Todo mundo com fome, vão almoçar. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.